É isso aí, gente, já estamos de volta, né? Como prometido, hoje a gente já vai começar com as nossas entrevistas. Temos muita coisa pela frente e vamos começar muito bem o dia de hoje. Na semana passada, aliás, antes de começar a falar com o Dr. Filipe, eu queria fazer uma referência da semana passada, que a gente recebeu aqui a doutora Daniela, né, o Dr. Marco Lizé, e foi muito legal assim, a repercussão do que a gente falou, que a gente bateu um papo aqui a respeito das ações, das práticas que o Hospital São José tem desenvolvido no que diz respeito à segurança do nosso paciente, né? A segurança dentro do ambiente hospitalar. E a gente ficou muito feliz de saber que hoje o hospital não só se preocupa com apenas o ambiente interno, mas também com o externo, com aquilo o que está atingindo a comunidade. Então, deu muita repercussão. O nosso vídeo lá no YouTube está com um monte de visualização, então a gente tem que agradecer. Doutor Filipe, desculpe, mas a gente tinha que lembrar isso, porque realmente na semana passada foi muito legal. Mas o nosso assunto de hoje, eu tenho certeza absoluta que é um assunto que você fica aí procurando os programas especiais da TV a cabo, né? Aqueles programas, os realities norte-americanos, faz o maior sucesso no mundo inteiro. E no Brasil, em especial, ainda mais, né? Aliás, estamos falando de um dos grandes centros, né, da medicina de cirurgia plástica, né, doutor? O Brasil é um dos maiores consumidores de cirurgias plásticas do planeta, é isso mesmo? Estou exagerando ou é isso mesmo? Não, é isso mesmo. O Brasil é um polo, uma referência mundial para a cirurgia plástica. E, inclusive, eu tenho muitas pacientes, outros colegas também têm pacientes que vêm de outros países para fazerem cirurgias plásticas aqui. E uma coisa também que eu já ouvi falar, o doutor Filipe vai confirmar para a gente, é que o profissional brasileiro tem um certo destaque internacionalmente falando por conta do seu detalhismo, por conta das técnicas inovadoras. O brasileiro tem se destacado mesmo nessa área da cirurgia plástica, doutor? Tem sim. Os nossos padrões de beleza, eles são procurados por várias pacientes de outros países, porque nós temos as mulheres mais bonitas do mundo, né? Verdade. Justamente pela mistura que temos aqui de raças, etnias. E nossas mulheres, elas são muito vaidosas, elas procuram se cuidar, elas buscam profissionais para ficarem bem, né? Se sentirem bem. É engraçado você falar isso. O público continua sendo feminino o mais preponderante na cirurgia plástica. A gente sabe que a rapaziada também está buscando também as cirurgias, mas continua preponderantemente mais o público feminino. Sim, a gente pode dizer que 90% das cirurgias plásticas ainda são do público feminino. Mas os homens também estão se cuidando mais. Eu tenho pacientes que me procuram para fazer lipoaspiração, abdominoplastia, rinoplastia, que é a cirurgia do nariz, cirurgia de orelha, né? Orelhinha de abano. Então, pálpebras, rosto também. Os homens estão envelhecendo melhor hoje em dia, se cuidando, fazendo academia, fazendo dieta, e querem estar com o rostinho em pé, né? Então, tirar a papada, né? Essas coisas. Então, os homens também estão se cuidando mais agora. Agora, doutor, a gente tem aí uma série de polêmicas envolvendo e muitos cuidados a serem tomados, né? Eu acho que talvez a pesquisa sobre o profissional e a instituição onde está esse profissional talvez sejam, né, determinantes na escolha por esse profissional. Porque o que a gente vê aí na grande mídia nacional, internacional, de casos, né, nesse caso de descasos, de até pseudos profissionais, nem são profissionais da área, mas levanta aí uma certa suspeita e é necessário ter esse alerta, né, sempre muito presente, né? No momento em que se decide pela cirurgia plástica, é preciso procurar um profissional gabaritado, com histórico. Como é que a paciente pode fazer essa pesquisa, por exemplo, né? É no Google? Como é que se faz essa pesquisa hoje, doutor? Bom, em primeiro lugar, a segurança é prioridade máxima em qualquer cirurgia, não só a cirurgia plástica. Cirurgia geral, cirurgia vascular, né? Mas em cirurgia plástica, o que a gente quer dizer é que quando as cirurgias são estéticas, a paciente não está doente, né? Então, ela tem tempo de procurar alguém gabaritado, alguém treinado, qualificado. Então, ela tem que procurar se esse profissional ele é bem formado, primeiro, em qual faculdade ele se formou, se ele se formou aqui no Brasil, né, numa faculdade de referência, se ele fez boas residências, tanto de cirurgia geral,
que é um pré-requisito, quanto em cirurgia plástica. Não é obrigatório, mas certifique-se se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Geralmente, os cirurgiões de destaque são membros. Procurar saber onde ele opera, né? Que isso é muito importante, porque um bom hospital ele vai oferecer segurança, tanto quanto a equipe de anestesia, quanto os equipamentos, os materiais, né? A equipe de enfermagem, o centro cirúrgico é qualificado, geralmente tem unidade de terapia intensiva. E em relação ao profissional, procurar saber se esse profissional ele tem outras referências de outros pacientes, né? Os cuidados, assim, o Google ele é muito perigoso, né? Porque o Google, a internet, ela é livre. Então, o paciente procura informações na internet que podem ser relevantes e outras que podem ser totalmente falsas. Verdade. Ou até produzidas com esse objetivo, né? Mesmo de tentar atrair o máximo possível de clientes, digamos assim, né? Exatamente. Então, eu falo sempre para as minhas pacientes, confie no seu profissional, em quem você escolheu para fazer a sua cirurgia, porque tem muita coisa errada na internet, muita coisa mesmo. Esses grupos de WhatsApp, grupo de Facebook falando de cirurgia, tem muita gente comprada ali para falar bem de um certo médico, para falar bem de um certo profissional, e vai falar bem que ele só faz cirurgia boa. Ele não vai mostrar os casos que tem complicações, comum, qualquer profissional tem, né, tem um percentual, e isso é inerente, mas nesses grupos, esses médicos são assim, sempre aparecem muito bem, né? São super-heróis. E aí tem a questão da influência, né? O senhor falou muito bem dos padrões de beleza, né? Eles acabam sendo os norteadores na busca, né, de uma cirurgia plástica, mas esses padrões também mudam, né? Vão mudando ao longo do tempo, e a cirurgia plástica vai se adaptando também a essas mudanças da exigência desse padrão. Como é que está hoje? O silicone continua sendo o mais procurado? A gente tem aí a questão do abdômen. O que está sendo mais procurado hoje pela mulher brasileira em termos de cirurgia estética? Sim, os padrões de beleza eles variam de acordo com o país que nós moramos, o estado. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro é um estado em que as mulheres se expõem muito. Verdade. Na praia, expõe o corpo na praia, na piscina, nas cachoeiras. Então, elas procuram estar com um corpo bem bonito. Escultural mesmo. Né? Escultural. Em relação à prótese de mama, é uma cirurgia muito procurada, tanto só a inclusão, quando os seios são pequenos, ou quando tem que fazer uma suspensão, né, retirar o excesso de pele, a flacidez, ou quando tem que fazer uma redução. O silicone ele é bem procurado, essa cirurgia. Mas a questão do tamanho é algo muito pessoal. Tem paciente que quer o mínimo possível, mas tem paciente que quer o maior possível. Aí cabe ao profissional. Pois é, isso que eu ia falar, que tem um dilema profissional aí bem delicado, né? Sim. Porque às vezes a paciente vai procurar o Dr. Filipe lá, eu quero não sei quantos gramas. Aí o doutor tem que falar, olha, não seria legal, né? De repente tenta menos, ou vamos tentar adequar essa tua vontade. Às vezes, bater de frente com essa vontade é complicado, né, doutor? Mas... Tem que ter um pouco de psicologia também na área. Né? Totalmente. Tem que conversar muito bem com a paciente, mostrar para ela que a cirurgia ideal é aquela que fique harmônica com o corpo dela. Se a paciente é mais alta, tem os ombros mais abertos, o tórax mais largo, aí sim a gente pode colocar próteses maiores. Tem que ver se ela já tem uma quantidade de mama que seja suficiente para a gente não precisar colocar uma prótese grande. Então, tudo isso é muito bem conversado. Muitas pacientes chegam querendo um certo tamanho, porque viu alguém com esse tamanho e achou bonito. Mas as pacientes têm que entender que cada paciente é único. Cada um tem a sua anatomia singular, cada um é único. Então, e aí você explicou muito bem, a harmonia vai dizer tudo, né? Sim, tem que a harmonia é o segredo. Não? A harmonia é o segredo. Tem que ser um conjunto harmônico. Tem que ficar adequado, a paciente tem que poder usar qualquer tipo de roupa, né? Porque certa cirurgia, se você exagera, ela não pode usar qualquer roupa, porque senão fica vulgar. Fica vulgar, é verdade. E se ficar também muito pequeno, não faz muita diferença. Mas tem paciente que quer o mínimo possível. Isso é uma verdade. Isso é legal, né? Porque os padrões vão mudando, é interessante. E com relação à rapaziada que está em casa, né? A gente sabe que, assim como a mulher quer, né, ter
aqueles seios mais fartos e tudo mais. A rapaziada quer o tal do tanquinho, né? Sim. E muitos hoje estão fazendo a opção pela cirurgia plástica, né? Para encontrar esse objetivo. Dá para fazer pela academia? Dá, legal, mas na cirurgia plástica muita gente tem encontrado aí como uma solução para o seu modo de vida, né? Sua rotina de trabalho. Não dá para fazer como deveria ser feito, por exemplo, com o exercício físico. E aí a cirurgia plástica entra como uma boa solução. A rapaziada tem buscado mais realmente a questão do abdômen? Sim. O que os homens e as mulheres têm que entender é que a cirurgia plástica não emagrece, ela esculpe, né? É verdade. Então nós não podemos abrir mão da academia, da alimentação, dieta, né? De se cuidar. E a cirurgia plástica vem para dar aquele arremate, aquele acabamento. Vai fazer a escultura ali. Exatamente. Então, não adianta o paciente chegar ao consultório obeso e quer ficar com uma silhueta, né, ideal. Então, primeiro ele tem que se cuidar. Se precisar, ele pode fazer uma cirurgia bariátrica, não há algum problema. E depois a gente retira o excesso de pele, faz a aplicatura dos músculos abdominais, né? Faz a lipoaspiração, que é para esculpir mesmo o corpo do paciente. Agora, tem que ter consciência também, né? Que você vai ter que ter as suas condições para chegar, né, ao ponto da cirurgia plástica. E a gente viu também que, assim como muitas outras áreas, principalmente na área da cirurgia, as novas tecnologias também ajudam bastante, né, a cirurgia plástica. Hoje nós temos equipamentos que, assim, a questão da própria lipoaspiração, né? Os equipamentos muito mais seguros hoje, muito mais precisos. Essa questão da inovação tecnológica na área da cirurgia plástica, eu sei que na cirurgia de uma forma geral é muito forte, mas na área da cirurgia plástica talvez seja o cirurgião tem que estudar o resto da vida, né, doutor? Não tem jeito, né? E acompanhar essas inovações o tempo todo também, né? Sim, tem que sempre estar de olho nas novidades, mas a cirurgia plástica tem uma peculiaridade, ela é muito artesanal. Ela depende muito do treinamento do médico, do cirurgião, e também do bom senso. E, claro, da segurança que ele sempre busca oferecer. Então, não pode exagerar na quantidade de gordura retirada. Isso, muitas pacientes têm que entender que não pode retirar toda a gordura. Tem que ter uma camada superficial logo abaixo da pele para não criar irregularidades. Então, assim, as tecnologias ajudam, mas mais para a segurança do procedimento do que mesmo para o resultado. Para o procedimento e para o resultado em si. O resultado é muito da arte que está inerente à cirurgia plástica. Por isso que é importante você buscar um bom profissional, a gente está falando, né? E em relação a essa questão da busca do bom profissional, vamos, né, levantar a bola aqui do Hospital São José também, né? Claro, onde o Dr. Filipe atende. O ambiente do hospital, né, o ambiente onde vai ser realizado o teu procedimento, também tem que ser uma preocupação da paciente, né? A paciente tem que conhecer aquele ambiente, né? Tem que saber se aquela segurança que a gente falou na semana passada vai estar presente e vai ser uma aliada ali, né? E isso é fundamental, né, doutor? A gente tem percebido que o hospital tem dedicado realmente a ser um local diferenciado no que diz respeito a essa segurança, ao estrutural, né, às suas adaptações estruturais para receber cirurgias complexas, né, como as cirurgias plásticas. Geralmente são cirurgias um pouco mais longas, né? É preciso ter um equipamento, de uma forma geral, né, como um hospital, adequado para tudo isso, né? Sim, o Hospital São José tem sido um importante parceiro, um importante aliado para a realização dessas cirurgias, tanto por oferecer um ambiente adequado, com muita segurança, tanto também pela equipe de anestesia do Hospital São José, que é ótima, excelente, pode-se dizer, a equipe de enfermagem, o treinamento do pessoal, a educação. Eu tenho recebido muitos elogios por conta das pacientes sobre o Hospital São José. Pois é, né? Isso é muito bacana, gente. E como eu falei aqui na abertura do programa, né, a gente fez a questão de ressaltar essa coisa, porque nós recebemos também muitas pessoas agradecendo, inclusive, o atendimento que tiveram no hospital, agradecendo o cuidado que tiveram, né, não só com relação ao paciente, mas também com o familiar que acompanha esse paciente, bem atendido, num ambiente bacana. Isso tudo faz a diferença, né? A gente não pode esquecer jamais, não pode perder
do rumo jamais, né, que um hospital ele cuida de pessoas, né? As pessoas gostam de ser tratadas como pessoas, né, e não como números ou como siglas, mas como pessoas. E isso é bacana, a gente percebe isso no Hospital São José. Eu sei que eu sou suspeito para falar, porque eu gosto mesmo, tenho muitos amigos lá, já fui como paciente, né? Já cheguei lá desesperado, fui bem tratado sempre, e assim como eu também sou super bem tratado lá, o meu filho, meu neto, são super bem tratados, eu sei que a maioria da população que procura recebe esse atendimento, né? Então isso a gente tem que reconhecer, né, doutor? E é bacana, porque a gente vive um momento de tantas queixas, né, de tantas reclamações com relação a esse atendimento, ter uma instituição como a congregação de uma forma geral, né? Aí a gente fala da congregação de uma forma geral, não só a casa, né, do Hospital São José, mas a congregação de uma forma geral, ter esse contato humano mesmo faz a diferença, né, doutor? Isso, até para o profissional que está lá dentro também, eu acho que seja bem bacana, né? Exatamente. Acho que já se passou o tempo que o médico tem que ser uma figura fria, o hospital é um ambiente frio, o hospital tem que ser um ambiente acolhedor, que muitos pacientes estão ali com verdadeiras patologias que precisam ficar internados meses, né, para o tratamento. Então, ele tem que ter uma boa experiência ao adentrar aquele estabelecimento. E sair, né, fazendo, inclusive, amigos, né, ali dentro, com as enfermeiras, com os médicos, sair dali com uma boa impressão. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Bom, eu espero que você tenha entendido aí, né, os cuidados. Muito bacana você escolher, né, fazer um procedimento cirúrgico estético. A cirurgia plástica hoje, ela é muito segura, muito bacana, quando com um profissional decente, quando com uma instituição bem escolhida. Então, não há problema nenhum. Aqueles tabus, né, que nós tínhamos aí há alguns anos atrás já caíram por terra. É um procedimento sério, seguro, extremamente profissional. O doutor Felipe lembrou muito bem, né? O médico, o cirurgião plástico, ele precisa se acompanhar e treinar o tempo todo, né? Desenvolver as suas técnicas o tempo todo. Então, é um profissional de excelência sempre. E você que fizer essa escolha, faça também, utilize as dicas que nós demos aqui hoje, de procurar um profissional, conhecer a vida dele, tomar cuidado onde você está procurando também, né? Não vai procurar lá no grupo, né, que não tenha credibilidade, e também, né, na hora da escolha do local onde vai ser feito esse procedimento também. Muito bacana, né? Parabéns. Doutor, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo, foi muito bacana a gente bater esse papo aqui. Eu que agradeço. Esclarecer algumas dessas dúvidas, né? E é importante a gente mostrar para a população que a gente tem aqui no nosso quintal, né, uma instituição que cuida da qualidade e oferece qualidade. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Legal. E fique à vontade se quiser convidar novamente. Vamos convidar novamente, claro, né? Vamos trazer o doutor Felipe várias vezes, vamos fazer vários assuntos aqui, com certeza será muito, muito bem-vindo. Obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo. A gente vai para o intervalo comercial rapidíssimo, coisa bem rápida, tá? Daqui a pouco a gente está de volta.